Fala pessoal, estamos aqui hoje para estudarmos sobre a concordância verbal. Isso mesmo, estudarmos esse assunto que já iniciamos, já tivemos mais ou menos assim uma sondagem do que é, e você vai aprender hoje, numa série de 3 aulas, sobre o que é a concordância verbal. Certo? É um assunto assim que é meio que chatinho, não é que seja difícil, mas é chatinho, que se não observarmos direito, vai ficar um pouco equivocado na hora que for resolver uma atividade sobre esse conteúdo. Então vejam só, para a gente iniciar aqui esse assunto, quando nós falamos em concordância verbal, o próprio nome já diz. É concordar o quê? O verbo. Concordância verbal se refere a um verbo, certo? Se refere à concordância de uma frase onde está envolvendo um verbo no meio. Então aí é o princípio dessa aula. Certo? Que você entenda, que você compreenda, primeiramente, o que é a concordância verbal. Então, para isso, nós temos uma regra geral. Qual é a regra geral, professor? O verbo ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Certo? Essa é a regra geral. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Professor, mas diga aqui para nós. E o que é esse número e pessoa que eu não estou lembrado? Eu vi aí já essa regra, mas eu não estou lembrado o que é número e pessoa. Pessoal, quando nós falamos em número, aqui, eu estou falando em singular e plural, certo? Quando eu me refiro aqui a número, eu estou falando de singular e plural. E quando eu me refiro a pessoa, eu estou falando de primeira, segunda e terceira pessoa. Então, a regra geral é essa. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, dependendo do sujeito, da frase, nós iremos concordar o verbo de acordo com esse sujeito. Até aí é muito simples. Não é difícil. Veja um exemplo. Quando eu falo, o menino pulou o muro. Veja que aqui, o menino, eu tenho um sujeito. Então, o sujeito aqui está no singular. Consequentemente, se eu estou falando de concordância verbal, o verbo vai ter que concordar com o sujeito. Veja bem, o menino pulou o muro. O menino pulou, ao verbo, concordando com o sujeito. O sujeito aqui está no singular, então, obviamente, o verbo também vai para o singular. Agora, veja essa outra situação aqui. Ó. Os meninos pularam o muro. Veja que o verbo já muda. O verbo aqui ele já fica no plural. Por quê, professor? Porque o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Certo, pessoal? Até aí é muito simples. Até aqui não tem dificuldade. Beleza? Você veja que ele está aqui concordando com o sujeito. Então, essa aula, como eu disse aqui no início do vídeo, ela vai ser dividida em 3 momentos. A primeira parte dessa aula é esse aqui, que é o vídeo 1, que é falando, explicando para você o que é a concordância verbal, que é concordar o sujeito com o verbo. Se fosse só isso aqui, seria 1000 maravilhas. Mas, como eu digo, quando nós utilizamos esse mas, é porque tem uma coisinha assim que vai complicar. Vai ter uma regrinha específica para quando o sujeito for simples e quando o sujeito for composto. Então nós iremos dar assim uma olhadinha breve nessas regras do sujeito simples e do sujeito composto. Então, o segundo vídeo dessa aula será sobre as regras de concordância verbal com o sujeito simples. E o último vídeo, que é o terceiro, será com o sujeito composto. Combinado? Então, só para você compreender aqui essas partes que nós estamos dividindo, essa primeira parte da aula é para explicar o que é a concordância verbal, que é concordar o sujeito com o verbo. E aí na próxima aula eu encontro você para a gente falar sobre as regras com o sujeito simples. Beleza? Então eu vou lá e nos encontraremos no próximo vídeo.